Glória a Deus. Vamos então ao momento da palavra. Eu queria já começar orando. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós reconhecemos que a Tua palavra é a verdade. Tua palavra, como diz em 2 Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E nós estamos nesta manhã, como teus filhos, como tua igreja, para receber a tua instrução, para receber a tua correção, para receber aqui a tua verdade, para sermos aqui nessa manhã, participar da tua mesa. Por isso, fala ao nosso coração, nós repreendemos todo impedimento, toda barreira, todo roubador, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos Espírito Santo com liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, sabe a grande mentira do diabo é a seguinte. O diabo ele começa a falar na mente de muitas pessoas, olha, se você fizer um compromisso verdadeiro com Deus, você vai sair perdendo. Você não vai ganhar nada em você se dedicar totalmente a Deus. Inclusive, existem pessoas que falam assim, eu sou muito novo, eu vou aproveitar a minha vida. Mais tarde eu vou pensar em dedicar a minha vida a Jesus. Eu tenho muito que aproveitar e tudo. Queridos, o inimigo é chamado de enganador. E quantas pessoas são enganadas por ele e vivem no erro e entristecem o coração de Deus. Sabe, queridos, a Bíblia mostra isso para nós, que nenhum pecado poderá entrar no céu. E hoje em dia, como o pecado tem sido relativizado, negociado, atenuado, nós precisamos falar sobre isso. Sabe, queridos, quando Jesus veio, ele não só cumpriu toda a lei, como ele aumentou a régua. Ele diz lá em Mateus 5, Jesus falando, a lei fala para não adulterar, porém vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Isso é Jesus que está falando. E ele continua, eu digo mais, se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Melhor ir para o céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Se a tua mão direita te faz pecar, corta fora. Então ele está dizendo, olha, tolerância zero para o pecado. Jesus não está mandando, literalmente, você pegar uma colher e arrancar o olho fora, ou pegar um serrote e cortar o seu braço. Não é isso. O que Deus está dizendo, o que Jesus está dizendo é, devemos tomar atitudes drásticas para não tolerar mais o pecado, custe o que custar. Amém, queridos? Pecado esse que tem levado pessoas a serem cristãos derrotados, desanimados, fracassados. Pecado esse que tem impedido as pessoas de crescerem espiritualmente, de frutificarem, de fazer discípulos. Pecado esse que tem destruído relacionamento, que tem destruído famílias. O pecado que o inferno quer usar para derrotar a minha e a sua vida e fazer de mim e de você cristãos mais ou menos. Eu não quero ser um cristão mais ou menos, não sei você. Diga para você mesmo assim, você não pode mais, diga para você mesmo, você não pode mais tolerar o pecado na sua vida. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre os 3 maiores inimigos do cristão, os 3 maiores inimigos da nossa alma, que são exatamente os 3 maiores proponentes do pecado, a saber, o mundo, a carne e o diabo. O tema da mensagem de hoje é vencendo o mundo, a carne e o diabo. Tem um livro muito conhecido do pastor
Russell Shedd, que é justamente esse título. E essa mensagem tem um pouco desse livro, como que nós podemos fazer para vencer o mundo, a carne e o diabo. Então, a primeira coisa, vencendo o mundo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, 1 João 5:4. Está aqui na tela também. Quem achou, diga amém. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o texto está dizendo, olha, é possível vencer o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, a primeira coisa que precisamos fazer para vencer o mundo é nascer de novo. Entregar sua vida a Jesus, se converter 100%. Assim, será possível vencer o mundo. O que é o mundo? Nós podemos interpretar o mundo, biblicamente, de duas maneiras. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvá-lo. Então, esse é o primeiro aspecto, o mundo como humanidade. Deus amou a humanidade. E a outra forma de interpretar o mundo é o sistema de valores implantado na terra. Então, isso é o mundo. E a Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E a Bíblia fala, sobre a necessidade de vencer o mundo. O que é o mundo? Essa correnteza de lama que leva as pessoas à maldade, à violência, à prostituição, à mentira, ao adultério, depressão, ao fracasso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E como que eu faço para vencer o mundo? Já falei, a primeira coisa, entregar a vida para Jesus. Creio que a maioria aqui já fez isso. E o texto que nós lemos diz mais uma coisa, que é através da fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, ela é cultivada de que maneira? A fé é cultivada através de intimidade com Deus. A fé é cultivada através de intimidade com a palavra de Deus. A fé é cultivada através da adoração e louvor. Que momento poderoso que nós tivemos aqui de adoração. Nós estamos edificando a nossa fé. Da mesma forma, nesse momento, ao ouvir a palavra, nós estamos também sendo edificados em nossa fé. Quando você tira o seu tempo com Deus, quando você lê a palavra, você está sendo edificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero falar um pouquinho sobre esse momento que nós temos juntos aqui como igreja. Queridos, não tem coisa que edifica mais a nossa fé do que a oração coletiva, do que a adoração coletiva, do que o culto. Nós poder estarmos juntos aqui, sabe? Nós somos edificados no nosso tempo sozinho com Deus, sim, com toda certeza. Mas há uma unção especial quando nós nos reunimos, quando a igreja adora em unidade. Isso é muito forte, muito poderoso, queridos. Então, a primeira coisa, a intimidade com Deus, ela nos leva a edificar a nossa fé. A intimidade com Deus através do cultivo da palavra, do momento junto com o corpo. Então isso é tão tremendo. E a outra coisa que edifica a nossa fé, outra maneira, aliás, que nós podemos fazer para vencer o mundo. Então a primeira é intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus e intimidade através da adoração coletiva. A outra coisa, queridos, para vencermos o mundo, isso aqui é muito interessante, é tirar o foco do pecado. Isso aqui é muito interessante. É certo que nós precisamos, primeira coisa é dizer não ao pecado. Mas como que nós fazemos isso? Como que nós dizemos não ao pecado?
tem o jeito certo e tem o jeito errado. Muitas pessoas têm dito não ao pecado da seguinte maneira. Vou dar um exemplo. Um irmão está lutando contra a masturbação, contra a pornografia, pecado dos olhos, e ele fala assim, não, eu não vou fazer, não vou olhar, eu não vou fazer isso e tudo mais, não posso. Ou então, um outro exemplo, a irmã lutando contra o julgamento, a inveja, a fofoca. Poderia ser o contrário também, tá? O homem lutando nessa área e a mulher na outra área. Inclusive, tem muito homem fofoqueiro também. Então, a atitude geralmente é, não, eu não vou fazer, isso é pecado, está errado, eu não posso fazer mais, não, não, não. À primeira vista, esta atitude está correta. Eu preciso dizer não ao pecado. Porém, se eu fizer apenas isso, eu estou somente colocando o foco no pecado. E se eu ficar colocando o foco no pecado, logo eu vou consumá-lo. Se eu colocar o foco no pecado, logo eu vou encontrá-lo. Aquilo que você mais odeia vai acabar acontecendo, porque nós estamos focando no pecado. Preste muita atenção nisso. Eu tenho que ter tolerância zero contra o pecado, sim, mas o segredo principal é focar em Jesus. Não adianta ficar dizendo não vou fazer, se eu não coloco os olhos em Jesus. Eu preciso focar nele. Eu preciso estar com ele, eu preciso falar com ele, eu preciso dele. Seja no meu tempo com Deus, seja na célula, seja aqui na igreja, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso de Jesus. O meu foco precisa estar nele. Quantos estão entendendo? Ou seja, a mesma energia que eu estava usando para lutar contra o pecado, eu vou usar essa mesma energia para buscar a Deus. Amém, queridos? Pega essa energia e tira muito tempo com Deus. Pega essa energia para ler a Bíblia, para adorar, para ouvir mensagens, para ir para a igreja, para ir para o culto, para ir para o monte. Aproveita cada minuto para crescer em intimidade com Deus. Não perca a oportunidade, queridos. Está no carro, ouve mensagem, ouve louvor. Amém? Vira as costas para o pecado. E foca a sua energia em crescer em Deus. E o pecado vai cair por terra em nome de Jesus. Porque a obediência é fruto natural de um coração apaixonado por Jesus. Quando você focar nele, você vai ter muito mais facilidade de dizer não àquilo que é apresentado. Isso é muito forte, queridos, muito poderoso. O diabo, ele é tão sujo, né, que ele pega o pecado e faz parecer algo tão delicioso. Mas quando você cai na armadilha dele, você vê como que é podre, como que só traz desgraça. Então, o diabo é como se ele oferecesse um bolo de chocolate, né, lindo, cheira a chocolate, tem aquela cobertura de chocolate, parece o bolo da Anice, cadê a Anice? Mas o recheio, sabe o que é o recheio, queridos? Não podemos falar o que é o recheio. É rato morto. Por fora, é lindo. Isso é como o diabo apresenta. A Bíblia diz que o inimigo, que o ladrão, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo. O diabo, ele não se converteu e nem vai se converter. Sabia que tem igreja que está orando para o diabo se converter? Isso não vai acontecer. Queridos, para vencer o mundo é através da fé. A fé que brota da intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra, de crescer na intimidade com Ele. E a nossa vida vai
mudar em nome de Jesus. Amém? Eu quero reforçar isso, queridos. Tenha tempo na presença de Deus e não deixe de congregar. Não deixe de estar junto com os outros irmãos que também estão buscando Jesus, que também lutam contra pecado também. Amém? E você pode induzir o seu coração para escolher mais e mais dele, em nome de Jesus. Tira o foco do pecado e coloca em Jesus. Isso tem a ver com Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Essa semana, todo dia eu fiquei lendo esse texto para o meu filho, né? Filho, você vai gravar esse texto. Não se amoldem ao padrão do mundo. Aí eu expliquei para ele o que é padrão do mundo e o que é renovar a mente. E ele entendeu isso. Nós precisamos usar a palavra de Deus, queridos, para renovar a nossa mente. E o texto fala, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos. Amém? Então é possível vencer o mundo. Próxima coisa, vencendo a carne. Carne tem a ver com a nossa tendência pecaminosa, né? Então esse é o inimigo número 1 dos cristãos, somos nós mesmos. Tem uma frase do Tiririca que fala assim: muitas vezes eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Então, queridos, o pior inimigo somos nós mesmos. E sabe por que a carne é o mais difícil de vencer? Olha que coisa curiosa. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, amém? Então, a primeira coisa é nascer de novo. Então, o velho homem morreu. Eu e você fomos crucificados com Cristo. Morremos para o pecado. Mas ainda pecamos. Por que isso acontece? Sabe, o verdadeiro cristão, ele odeia o pecado, sim ou não, queridos? E quando você peca, você se sente horrível, sim ou não? Espero que seja assim, né? Porque aquilo não faz mais parte da sua natureza. Mas por que nós ainda pecamos? Se nós nascemos de novo e morremos para o pecado. O que aconteceu? Quando nós aceitamos Jesus, o nosso espírito é que nasce de novo. Então, o nosso espírito está 100%. Lembra que a carne é a nossa natureza, é a nossa tendência humana? Então, após a nossa conversão, o espírito está pronto, mas a carne, ela começa a lutar contra o espírito. Porém, nós precisamos entender uma coisa, queridos. A Bíblia diz que nós somos crucificados com Cristo. E, inclusive, a nossa carne foi crucificada com Cristo. Nós precisamos nos apropriar desta realidade. A minha mãe mora no interior de Minas até hoje. E ela matava muito galinha, ainda mata até hoje. E ela sempre fez isso muito bem. E quando eram as minhas irmãs, eu tenho 5 irmãs mais velhas, e quando eram as minhas irmãs que matavam o frango ali, elas não tinham a mesma habilidade e elas acabavam cortando o pescoço do frango, e aí ele escapulia e saía andando, sem cabeça. Não sei se alguém já viu essa cena aqui. É a carne se manifestando. E a galinha, queridos, ela pode correr por 3 minutos sem a cabeça. Já cansei de ver isso acontecer. São os instintos funcionando. Cientificamente, ela está morta, porque não tem mais o cérebro, né? A maneira de medir a vida é a função cerebral. Mas a carne
estava tentando ainda se manifestar e ela sai correndo. Você sabia que, da mesma forma, quantos cristãos já morreram para o pecado e saem por aí sem cabeça, se debatendo, brigando com a mulher, olhando para outras mulheres na rua? Já morreu para o pecado, mas parece que não. A eletricidade do pecado ainda está funcionando. Sabe quando você chega em casa e desliga o carro e a ventoinha do carro ainda funciona por um tempo? Eu falei aqui do caso da galinha, né? Agora o caso da barata é mais sério ainda. Se você cortar a cabeça da barata, sabe quanto tempo ela vai ficar se debatendo, aparentemente viva? 3 dias sem cabeça. Subindo e descendo parede. 3 dias. E olha que interessante, né? A galinha, 3 dias. A barata, aliás, a galinha, 3 minutos, né? A barata, 3 dias. E tem uma espécie que pode ficar até 15 anos sem a cabeça, aparentemente viva. Sabe qual é a espécie? Alguns cristãos. Alguns, tá? Olha aqui, queridos, tem irmão que já morreu para o pecado, mas fica que nem a barata, subindo as paredes e descendo por aí. Seja jovem, velho, homens, mulheres, converteu, morreu para o pecado, mas parece que nada aconteceu. Olha para alguém do seu lado e fala assim: você precisa morrer de verdade. Morrer para o pecado, é claro. Colossenses 3, 5 a 10. Vamos acelerar um pouco aqui. Diz assim, Colossenses 3, 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Então, o versículo 5 fala: matem os seus desejos. Você tem que morrer para o pecado de uma vez por todas. Em Lucas 9, 23, Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Então Jesus está falando: olha, se alguém quiser ser meu seguidor, esteja pronto para cada dia morrer um pouco. Morrer para o pecado. Morrer para a velha natureza. E só tem uma maneira de morrer diariamente: intimidade com Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus e andar no Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. A Bíblia diz: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Versículo 19, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias
e coisas semelhantes a estas declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, é a palavra de Deus. Como nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como eu falei aqui no início, é instrução, é para correção, para repreensão. Sabe, queridos, se tem alguém aqui entre nós que não peca, eu vou orar para você ir para o céu, porque todos nós estamos sujeitos e nós precisamos nos alimentar da palavra e precisamos ser exortados pela palavra. Então, o segredo de vencer o mundo é a fé. O segredo de vencer a carne é muita comunhão com o Espírito Santo de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Agora o próximo, vencendo o diabo. É possível vencer o diabo? Sim. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sabe, queridos, tem alguém que é apaixonado por mim e por você. Tudo em você é lindo. E tem outro que te odeia. Tudo em você ele odeia. Essa parte é o diabo. E a primeira, logicamente, que é o Senhor, que nos ama. A Bíblia diz que o diabo ele era um anjo no céu. E ele foi expulso por causa da sua rebelião. E sabe por que ele odeia a mim e a você? Porque o que ele queria ser, Deus te fez. Deus fez a mim e a você. O diabo disse assim: eu quero ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que Deus criou quem? A imagem e semelhança de Deus. Nós. Então, ele odeia você por causa disso. Por isso que ele quer destruir a mim e a você. E nós precisamos saber como vencer o diabo. Nós lemos aqui um texto que a Bíblia diz que, como um leão, ele tenta nos devorar. É interessante que a Bíblia diz que ele é como o leão, ele não é o leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. O diabo, ele pode até se parecer como leão. Ele faz até um barulho de leão. Mas se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Amém? E ele vai ser um leão sem força, um leão derrotado. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe o valentão que mexe com todo mundo na escola? Quando você encontra alguém maior do que ele sai correndo. E quando o diabo vier incomodar você, eu vou te destruir, eu vou destruir o seu casamento, vou destruir sua família, você vai dizer: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Diabo, você está debaixo dos meus pés. Amém, queridos? Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, primeiro eu preciso me sujeitar a Deus, para depois resistir ao diabo. Tem pessoas que leem esse texto somente a segunda parte. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Não, eu preciso primeiro sujeitar a Deus. Sujeitar
a Deus. E ele resistam ao diabo e ele fugirá. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, resistam ao diabo. Sujeitem-se a Deus e resistam ao capiroto, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma vida compromissada com Deus. Submeter a Deus de verdade. E depois, resistir às ciladas do inimigo. Uma vida de compromisso com Deus. 1 João 2,14. Estamos já caminhando aqui para o final. 1 João 2,14. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Amém? Então, resumindo, nós vencemos o mundo pela fé, vencemos a carne pelo Espírito e vencemos o diabo pela palavra. Pela palavra. Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele venceu pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, queridos? Porém, quero reforçar isso com você. Essa palavra, ela só vai funcionar se eu tiver um compromisso de me submeter a Deus 100%. A pessoa pode conhecer a palavra de cor, mas se ela não tiver o compromisso de obedecer a palavra, de submeter a palavra, o diabo sempre vai encontrar lugar. Semana passada, o pastor Cleiton ministrou aqui, e antes de ministrar a palavra, a primeira coisa que ele falou sobre isso, olha, nós precisamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, se eu e você quisermos andar em vitória contra o pecado, o caminho, queridos, é um compromisso total, de entrega total ao Senhor. Pastor, eu já fiz esse compromisso, mas eu me sinto fraco. Se compromete de novo. Se precisar você aceitar Jesus todo dia, faça isso. Eu reconheço teu senhorio na minha vida. Eu te reconheço, não só como Salvador, mas como Senhor. De todo o meu coração, de todas as minhas inclinações. Decida diariamente se entregar no altar do Senhor. Diariamente entregar a Ele. Sabe, queridos, nós podemos diariamente, sabe, dia após dia, sermos mais dedicados a Ele. Hoje eu sou mais compromissado com Deus do que quando eu aceitei Jesus como Senhor. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando dia a dia até ser dia perfeito. Nós precisamos viver para Ele, só para Ele, só para Ele. Que a nossa vida seja um compromisso total ao Senhor. E com isso, queridos, a sua fé é fortalecida. A sua fé é fortalecida. Assim como se você precisar ganhar músculos, você precisa fazer academia, não tem outro jeito, você precisa puxar ferro. Se você quiser ganhar músculos espirituais, eu preciso ter uma vida de dedicação ao Senhor e vencer o mundo através da fé. E vencer a carne pelo Espírito. E através da palavra de Deus, vencer o diabo. Em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé.
Sabe, queridos, o inimigo, a primeira coisa que eu disse aqui, o inimigo é enganador. E ele vai continuar falando, ele fala na primeira pessoa: não, mas eu não consigo vencer. Eu já tentei de todas as maneiras. Não acredite na mentira do diabo. A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. E creia numa coisa: Deus tem para mim e para você uma vida plena, uma vida abundante. E o Senhor, Ele está cuidando de mim e de você. Quando nós nos submetemos a Ele, nós poderemos resistir às coisas deste mundo. Podemos resistir à tendência da carne. E podemos resistir o diabo, em nome de Jesus. Não se conforme com este século. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nos preparar para participar da ceia do Senhor. Que este seja um dia, queridos, de renovar, os meus votos com Ele. Talvez a sua vida, talvez você tenha vivido de uma forma que não tenha agradado a Deus. A Bíblia fala sobre o homem de ânimo dobre, que nós precisamos lutar contra isso. E precisamos tomar uma decisão. Tomar uma decisão de fazer um compromisso total e verdadeiro com Jesus. Talvez seja essa a sua oração hoje: Senhor, eu ouvi essa palavra e eu quero mais uma vez dedicar a minha vida no Teu altar. Eu tenho enfrentado tantas lutas, tem sido tão difícil. E agora eu aprendi que eu preciso focar no Senhor, que eu preciso ficar buscando a Sua face, que eu preciso estar junto com outros irmãos que estão buscando o Senhor também. E eu quero me fortalecer para que eu possa vencer toda a situação que venha se apresentar. Eu sei que o Senhor já venceu por mim. Eu sei que eu já tenho a vitória em nome de Jesus. E eu quero hoje participar da ceia como esse memorial de um tempo novo, de um tempo de um compromisso novo, de uma aliança nova contigo. Me dá esse coração, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre examinar o homem a si mesmo. Examine o seu coração. Se você precisa pedir perdão ao Senhor de alguma prática pecaminosa, algum pensamento que tem te atormentado, entregue para o Senhor hoje e tome uma decisão. Tome uma decisão de focar no Senhor. Tome uma decisão de virar as costas, seja o que for que tem te impedido de crescer espiritualmente. O Senhor está aqui e Ele tem uma vida abundante para nós, em nome de Jesus. Amém. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã, nós dedicamos o nosso coração ao Senhor mais uma vez. Nós queremos nos entregar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Teu nome. Pai, vem sobre cada coração nessa manhã. Traga essa unção de arrependimento. Eu sou o primeiro que me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Diga isso para Ele: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo e entrego a minha vida a Ti. Nessa manhã, Te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Dirige a minha vida. Dirige os meus pensamentos, Senhor. Guarda os meus olhos. Guarde a minha boca, Senhor.
Oh, Pai, vem nessa manhã sobre cada coração. Oh, Pai, pessoas aqui que têm lutado contra o pecado, que muitas vezes têm sido vencido. Eu declaro que o Senhor é capaz de dar vitória. O Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, vem sobre cada um nessa manhã. Nos traz, Pai, essa unção de submeter ao Senhor, de resistir ao diabo, que possamos colocar o foco no Senhor, que possamos dizer não para o pecado, sim, possamos dizer não para o pecado, sim, mas que possamos colocar os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que possamos resistir à tendência carnal, que possamos andar no Espírito, que possamos viver no Espírito, e possamos vencer sim a carne. As pessoas dizem que a carne é fraca, sim, ela é fraca, e pode ser vencida pelo Espírito. Que possamos vencer o diabo, e possamos nos submeter ao Senhor, resistir ao diabo, e ele fugirá. Maior aquele que está em nós. Nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós queremos ter uma vida vitoriosa em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que possamos hoje participar dessa ceia como uma aliança com o Senhor, como um novo tempo de intimidade com o Senhor, um novo tempo de entrega, de compromisso, de dedicação ao Senhor. Oh, Pai, se há alguém entre nós que precisa deixar uma atitude, que precisa deixar um pecado, Senhor, fortalece, constrange com o Teu amor, que abriu mão da Sua glória para estar conosco, e a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Senhor é Deus. Se você já examinou o seu coração, sai do seu lugar e tome aqui os elementos. Pai, nós abençoamos aqui o pão e o cálice como um memorial daquilo que o Senhor fez por nós, levando todo o pecado, levando todo o mal, levando toda a enfermidade e nos dando vitória e nos dando vida. Em nome de Jesus. E como filho obedeceu até a morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Diga isso. Todo sobrenome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome,
nome sobre todo nome. Mais uma vez, Jesus, Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode comer do pão? Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Você pode tomar do cálice. Jesus, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Estenda as mãos para cá, quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os abençoe, queridos.